Ok. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui ministrando para vocês mais uma vez, né? Prazer em conhecer quem eu ainda não conhecia. Quando Beethoven me fez esse convite, imediatamente eu disse sim. Não sabia a hora, não sabia quanto tempo, só disse ok, porque eu não posso dizer não para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? E hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. Ali nós vamos ver que Jesus enfrentou as suas maiores dores, os seus maiores conflitos. Para nós falarmos um pouco sobre isso, nós temos que entender que lugar era este, né? Onde ficava, o que significa verdadeiramente essa palavra. A palavra Getsemane significa lagar de azeite, ou seja, prensa de azeite, né? No hebraico, quando ela, na verdade, ela foi escrita como o Novo Testamento foi todo escrito em aramaico, ela também é traduzida do aramaico como Getham, que significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Muitos estudiosos fazem a mesma ligação em relação às lágrimas de sangue falada por Lucas, que Lucas disse que Jesus ele suou sangue, chorou sangue, né? Então expressando ali mesmo a imagem de lagar, de ser espremido ali naquele lugar. Mas para nós entendermos Getsemane, que ficava, era um jardim do Monte das Oliveiras, um jardim dentro do Monte das Oliveiras, em frente aos muros de Jerusalém, né? Na estrada que vai para Jericó. E ali era um dos lugares, a Bíblia diz que ali era um dos lugares preferidos de Jesus para orar. Era onde Jesus mais ia fazer as suas orações. Um lugar específico, onde ele gostava de se retirar, de ficar em silêncio. Alguns estudiosos ainda costumam dizer, e cientificamente isto foi provado, que até hoje, lá em Israel, aonde fica o Monte das Oliveiras, muitas daquelas oliveiras ainda são do tempo de Jesus. Ainda são do tempo em que Jesus esteve lá orando. Agora vamos entender, porque assim, o lugar específico aonde fica, os estudiosos não chegaram a uma conclusão. O que se sabe é que naquele lugar, ali no Jardim de Oliveira, onde fica especificamente o Getsemane, há muitos prédios, há muitos conventos, igrejas que relatam a peregrinação de Cristo, mas de uma visão católica, não de uma visão judaica ou cristã, mas de uma visão católica. Entendendo tudo isso, nós vamos ver que Jesus ele vem de um ensinamento, né, muito grande para os seus discípulos. Ele faz a ceia, ensina-os a orar, ensina a viver. Depois que Jesus ensina a viver, que ele vai se retirar para o Monte das Oliveiras, ali, para fazer a sua oração. O que aconteceu verdadeiramente ali em Getsemane? Para entender isso, nós precisamos voltar em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Nós precisamos voltar em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Será que é... Ei, pastora Olga. Ei, pastora Olga. Ei, pastora Olga. Fala aí comigo. Acho que a conexão da pastora Sim, caiu. sim, ouvindo. Sim, estou lhe ouvindo. A pastora Paula caiu a conexão dela? Parece. Eu creio que sim, pastor Iracema. Então, ora. Pode orar, pastora Olga? Posso. Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus, entra neste momento, Pai, com a tua providência, nas conexões, Senhor. Pai bendito e amado, ordena agora, Pai, nós te suplicamos os teus anjos, que são os teus ministros, que entrem em ação agora, Senhor, a favor dessa sala de oração, repreendendo toda interferência, repreendendo, Pai bendito e santo, toda ação do mal. Em nome do Senhor Jesus,
Nos conecta agora, Pai querido. Nos conecta agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a ministração da tua serva. Cobre tua serva com a tua mão de poder e com o teu sangue precioso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entre em ação agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Entre em ação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora Paula pediu aqui e eu não visualizo ela aqui. Pai, toda a resistência das trevas, Pai. Jesus, Pai. Irmãs, entremos em oração. Em Toda a nome de resistência Jesus, das Pai. trevas, Senhor. Sim, Tudo aquilo Jesus. que quer impedir, Deus, o seu Pai, agir em sobre nome de nossas Jesus vidas, Cristo, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Que o Senhor visite as conexões da tua Oh, em filha, nome de Pai. Jesus. Visite a conexão da Em pastora, nome de Senhor. Jesus. Pai, o Senhor é um Deus de Em poder, nome Pai. de Jesus, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Ah, papai. Tudo aquilo que Satanás está pelejando, Deus, para que Pai. não aconteça. Nós declaramos agora a Em vitória nome de no Jesus, nome Pai. de Jesus, Pai. Em nome No de nome de Jesus, Senhor. Em Jesus. nome de É Jesus, orar, abençoa essa Geni? conexão, Jesus. Abençoa essa Orar, conexão, Geni? Jesus. Sim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu poder agora, Amém, Pai. Pai. Nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor. É uma sala de ensino. Pai, sabemos como o inimigo detesta o verdadeiro leite puro, a palavra, a doutrina pura, mas ele se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que está no mundo, Senhor. Então, nós queremos levantar um altar de adoração a Ti, Senhor. Nós queremos declarar que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus como Tu. Esse momento já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Então, Senhor, nós queremos agora cobrir a vida da pastora Paula, as emoções dela, Senhor, que ela sinta paz, que ela fique tranquila, confiante, porque o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida dela, Senhor, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e que nós pensamos, Pai. Então, venha nos socorrer nessa hora, Senhor. Socorre, Senhor. Visita, Pai. Derrama os seus olhos, Senhor, sobre essa conexão da pastora Paula, Senhor, Em lá. nome de Jesus. Dá uma luz para ela, alguma coisa, se ela tem que fazer alguma coisa, traz essa luz para que ela possa resolver, em nome de Jesus. Amém. Conseguiu? Pastora? Sim, Ei, pastora? acho que voltei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Glória Com a a senhora, Deus. pastora. Amém. Então, como eu estava falando no início, não sei se vocês conseguiram pegar. Estão aí, não estão? Sim, estamos todos aqui. Ok. Eu estava falando que Getsemane, né, quando nós traduzimos para o grego, que significa Getsemane, ou para o hebraico aramaico, que é Getseman, significa lagar, prensa de azeite. Foi o que eu falei em relação a Lucas, onde Lucas disse que Jesus transpirou, chorou ali sangue, significa que ele foi prensado em todas as suas emoções. Mas para entender realmente o que aconteceu no Getsemane, nós precisamos voltar lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, aonde diz que, passado as tentações, o inimigo, Satanás, se apartou de Jesus por um determinado tempo. Quando nós lemos, vamos traduzir essa palavra determinado tempo, ou algum tempo determinado, não sei como é que está a tradução de vocês, significa em grego kairos, que é um tempo exato, até um tempo definido. E que tempo definido era esse? Até o Getsemane. Por isso que Jesus sofreu ali no Getsemane, que ali era
como se fosse a segunda tentação de Jesus. Mais uma vez, Satanás tenta ali contra a vida de Jesus naquele lugar. Mais uma vez, ele tenta tirar a glória de Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer ali que a maior dor de Jesus, e eu gosto de concordar com esse pensamento, que a maior dor de Jesus ali sentida foi não a tentação, e não o medo da morte em si, mas sim a ausência de Deus, que é o que separa, né, a dor que nós, seres humanos, poderíamos sentir, o vazio que nós poderíamos sentir. Ali, a Bíblia nos mostra que Jesus experimentou ali a morte. Mas quando nós vamos para a palavra morte, na Bíblia, ela tem dois significados. É a primeira morte, que significa sepultura, e a segunda morte, que significa a ausência total de Deus. Né? E talvez você possa dizer, mas como é que Jesus teve a ausência de Deus se ele é o próprio Deus? Mas vale lembrar, eu trago assim um ponto de vista teológico nesse sentido, de que Jesus ele não perdeu a sua divindade, mas ele deixou em suspenso a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Jesus foi 100% homem. E para ele ser 100% homem, ele sentiu as mesmas dores que o homem sentia. Jesus poderia tropeçar numa pedra como qualquer homem. Jesus poderia ter fome, como foi dito na Bíblia por Lucas, que quando ele foi tentado no deserto por Satanás, ele teve fome. Então, Jesus tinha as mesmas emoções e Jesus teve medo. E a primeira coisa que Jesus faz ali naquele lugar, ele se retira para orar, que ele não se retira simplesmente para esperar. Ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele já sabia o que estava por vir. Ele já sabia que era preciso ele passar por uma morte em cruz. E verdadeiramente Cristo morreu. Ele não teve uma morte literária, uma morte espiritual. Ele morreu como todo ser humano morreria. Por isso, esse foi o maior milagre. O maior milagre não foi curar enfermo, não foi, fazer paralítico andar, não foi ressuscitar lá, foi a sua própria ressurreição. Esse foi o maior milagre de Cristo. Então, ali no Getsêmani, quando ele ora, quando ele sai para orar, porque nós vamos ver os acontecimentos ali. Ali no Getsêmani, Jesus orou ao Pai. Ali no Getsêmani, Jesus exortou os seus discípulos. Ali ele teve a sua traição consumada por Judas. Ali ele foi preso. Ali ele operou milagres, porque ele curou Malco. E também apresentou a sua divindade. Lá no Getsêmani, nós podemos aprender com o Jesus humano e com o Jesus Deus, em sua total divindade. A sua parte humana nós vamos ver na sua oração, porque a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo, abra comigo, eu gosto de ler a Bíblia, a gente tem que ler, que é para a gente saber o que a gente está falando. Né? Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Eu estou lendo a Nova Tradução, tá bem? Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Preste atenção que aqui as emoções de Jesus começam a aparecer. Assim como as nossas emoções, quando nós estamos diante de alguma dificuldade, quando nós estamos diante de algum perigo, as nossas emoções chegam a aflorar em nós, não é? Muitas das vezes chega a transparecer mais do que a nossa própria fé. Aí Jesus começa então a ficar angustiado. Aí ele diz: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, façam a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos.
Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Essas palavras chegam a doer, não é verdade? A gente que ama a Deus, a gente que ama Cristo, chega a doer. Eu choro todas as vezes em que eu leio essa palavra. Que eu vejo aqui a total entrega de Jesus por nós. A total, a sua, na verdade, assim, ele aqui consumou o que aconteceu lá na cruz. Que essa cruz vai ser para a nossa próxima aula, que nós estamos falando sobre Getsemane. Mas, assim, aqui ele consumou. Aqui ele abriu mão dele totalmente, porque quando nós formos estudar a cruz, nós vamos ver que Jesus não foi morto, mas ele foi entregue, ele se entregou para morrer. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Então, nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus faz é se afastar para orar. Ele vai com os discípulos, chama os seus discípulos, e esses mesmos discípulos foram os mesmos discípulos que viram a transfiguração de Jesus. Viram a transfiguração e agora estavam para ver a sua agonia. Mas assim como Satanás tentou Jesus lá no deserto, agora já Satanás se apresenta novamente. Tem um novo encontro agora com Jesus. Por isso que a palavra determinado ali, quando a Bíblia fala sobre um tempo determinado, como eu já disse, que é kairos, em grego, significa um tempo exato, um tempo fixado, um tempo certo de voltar. Era aqui este tempo. Satanás não podia tentar Deus quando ele estava na cruz do Calvário. Satanás não poderia mais tentar Deus depois da sua ressurreição. Este era o tempo determinado para tentar. Aqui, Jesus venceu por completo. Aqui, Jesus determinou a sua vitória sobre o maligno. Aqui, ele já reinou por completo. Então, ele chega a sofrer naquele lugar, porque ele teme, como todo ser humano, a sua morte. Ele diz para Deus, nós vamos ver por 3 vezes, ele orando a Deus. Quando nós vamos estudar o número 3, nós vamos ver que na terceira se revela a plenitude, a vontade, se revela o poder por completo de Deus. O número 3 significa a revelação do poder de Deus. Então, a palavra de Deus diz que por 3 vezes ele orou. Significa que ele tentou obter resposta da parte de Deus e não teve resposta. Porque Deus não era homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. O que ele tinha determinado, ficou determinado, e ele não voltaria atrás. Mas como todo ser humano, porque ali nós vamos ver, neste momento da oração, nós estamos vendo Cristo 100% homem. Nós não estamos vendo aqui, nós estamos falando neste momento da oração do Cristo Deus, do Cristo de Deus encarnado em Jesus. Não, nós estamos falando do homem. Como homem, ele temeu a tentação. Como homem, ele temeu as afrontas. Nós vamos ver agora, vamos imaginar. Eu fico imaginando Jesus orando naquele lugar, e Satanás se apresentando a ele e dizendo para ele, olha, quando tu ora, tu não dizia que o teu pai ouve? Quando tu ora, tu dizia que expulsava demônios, mas eu estou aqui do teu lado, eu estou atentando você. Aí ele levou os amigos deles porque esperava solidariedade da parte de Deus. E mais um ensinamento Jesus nos dá aqui. Ele nos ensina que nas maiores aflições, nós precisamos sim de apoio dos amigos. Nós precisamos sim de apoio de pessoas. Por isso que a Bíblia nos ensina a confessar, a pedir ajuda a quem pode nos ajudar. E Jesus estava aqui nos ensinando isso. Na maior dor que você passar, não tente passar sozinho. Tente ter as pessoas certas para estar contigo. Jesus tinha a disponibilidade dele ali 11 discípulos, porque naquele momento Judas já não estava mais. Judas já tinha saído para tramar, mas ele tinha 11 com ele, mas só levou 3. Levou aqueles que, concordavam com ele. Foram os 3 que entraram na casa de Jairo, foram os 3 que viram a transfiguração, e agora eram os 3 que ele poderia contar com ele. Mas Satanás, ele tenta até aqueles que aparentemente estão fortes. Ele tenta nós que somos pastores, eles tentam os profetas. Nós não estamos alheios a isso.
E esse sono que caiu sobre esses discípulos não foi um sono natural, mas foi um sono da parte de Satanás, para tentar fragilizar mais ainda Jesus. Só que, mais uma vez, Cristo conseguiu vencer. Quando nós vamos para Lucas, nós vamos ver que um anjo apareceu. Nós vamos ver que um anjo apareceu ali, da parte de Deus, para ajudar Jesus. Porque Jesus clamava por uma resposta da parte de Deus, mas Deus estava em silêncio. E é por isso que Lucas relata que Jesus chorou gotas de sangue. Porque ele orava com tanta força, ele orava com tanta, sabe, o seu corpo chegava a tremer. Segundo alguns estudiosos, seu corpo chegava a tremer. E quando o nosso corpo alcança um estágio emocional muito alto, muito elevado, o nosso suor se transforma em gotas de sangue. Cientificamente, isto é provado. Então, significa que naquele momento, Jesus usou muita força para orar. Usou muito emocional dele, chegou ao extremo dele. Então, ele chega ali cambaleando, se levanta e chega para os seus discípulos e pede para eles orarem, diz, olha, vocês precisam manter vigilância. Será que vocês não conseguem orar nem por 1 hora? Nós vamos ver, quando nós entendemos, estudamos a cultura judaica, nós vamos ver que o povo judaico, eles oram, não uma vez só por dia, mas eles oram várias vezes por dia. Eles oram a primeira hora da oração, 6 horas, ora 9 horas, ora meio-dia, ora 3 horas. Eles oram de 3 em 3 horas. Era uma cultura deles, né? Então, nem por 1 hora eles conseguiram orar. Nem por um momento. Mas aquilo não era algo natural. Aquilo era algo sobrenatural que estava sobre a vida deles. Muitas das vezes nós estamos assim também. Nós estamos tão sobrecarregados de ataques de Satanás que nós não temos forças para orar. Quantas de nós já passamos por isso? Ficamos sem forças até mesmo para orar. Estamos tão cansados com tudo que Satanás está colocando sobre a nossa vida que nós dormimos muitas das vezes sem orar. E foi isso que aconteceu com eles. Eles simplesmente não quiseram orar. Eles não tinham força para orar. Porque ali Satanás estava agindo de maneira, sabe, grandiosa, para tentar frustrar os planos de Deus mais uma vez. Porque o papel dele ali era frustrar o plano de Deus, para que Jesus não chegasse à cruz do Calvário, para que Jesus não consumisse ali e não cumprisse o seu propósito. Por isso essa tentação sobrenatural, por isso esse esforço sobrenatural da parte de Deus naquele lugar. Deus se silenciou e Jesus clamava ali por força. Deus enviou um intercessor. Mais uma vez, Jesus nos ensina ali no Getsêmani que se nós orarmos, Deus nos envia força. Deus nos envia auxílio. Deus nos envia meios de permanecermos de pé. Porque Deus enviou alguém ali, um anjo, para orar junto com Jesus, para interceder por Jesus. E a palavra vai dizer que Jesus diz, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo ali não era que Jesus estava, como Deus, abrindo mão do seu propósito, querendo desistir, não. Mas como ser humano, porque eu estou dizendo a vocês que nesta hora da oração nós estamos vendo Jesus ser humano, como ser humano, Jesus também temeu a morte. Ele não sabia o que aconteceria a seguir da morte. Como eu disse para vocês, naquele momento era o ser humano. Para Jesus vir para a Terra, não é que ele perdeu os atributos divinos, mas ele deixou em suspenso os seus atributos. Jesus já não era mais onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então agora ele estava sendo tentado na sua própria vida. O objetivo de Satanás era matar Jesus ali no Monte das Oliveiras, para que ele não chegasse a cumprir o seu propósito. E essa foi a segunda tentação, a segunda maior tentação e a última, porque Jesus venceu Satanás ali. Então, Satanás, vendo aquele esforço, Jesus disse para Deus, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus estava dizendo, eu sei que eu tenho que cumprir o propósito, mas se for possível, que eu não passe por essa dor. Que se for possível, que eu não passe pelo que está à minha espera. Mas sabiamente e obediente ao seu Pai, ele disse, seja feito a tua vontade.
Ele disse uma vez, ele disse 2 vezes, e ele disse 3 vezes. Ele está dizendo, eu escolho sim cumprir o teu propósito, ainda que isso me cause dor e sofrimento. Jesus expressa a fé que nós deveríamos ter. Jesus demonstra ali a sua maior fé. É a fé que nós deveríamos ter para vencer o inimigo. É essa fé que vence o mundo. A fé de Jesus. A fé que ele usou ali no Monte das Oliveiras. E ele disse, Satanás provavelmente, você imaginando a cena, Satanás provavelmente dizendo, você vai morrer, não vale a pena morrer por essas pessoas pecadoras, olha para os teus amigos, aqueles que você escolheu, estão dormindo, te abandonaram neste lugar, porque é assim que Satanás tenta na nossa mente, é assim que vem as tentações de Satanás sobre nós, e ele tentava dizer, olha, não vale a pena morrer por eles, não vale a pena. Aí Jesus, na sua luta mental, na sua luta emocional, na sua guerra ali interior, só ele, Deus, estava tentando se convencer de que valia sim a pena morrer. Não pelo ser humano, mas por obediência ao Pai. E é por obediência ao Pai que nós nos mantemos de pé, tendo a certeza da nossa vitória. Cristo nos ensina que nós devemos olhar as coisas não com os olhares humanos, porque Satanás poderia até ter uma visão correta, uma visão do mundo correta, porque Satanás dizia, não vale a pena morrer por aqueles que te abandonaram, não vale a pena morrer por aqueles, sabe, que te desprezaram, por aqueles que vão te apedrejar lá na frente, não vale a pena morrer por esses que vão te abandonar quando você morrer. Mas Jesus estava olhando com o olhar de Deus. Não, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito que vai acima das minhas emoções e eu preciso cumprir isso. E com fé, Jesus disse que seja feito a tua vontade e não a minha. Se perguntasse hoje para você, você também diria que não valia a pena morrer pelo ser humano. Ou você pode até se perguntar, porque talvez isso pode até ter passado pela cabeça de Satanás nessa tentação contra Jesus. Pode até dizer assim, mas se ele morrer pelo homem, se entregar a sua vida pelo homem, ele vai estar amando mais o homem do que a Deus. Mas, na verdade, ele não está se entregando só pelo homem, mas ele se entregou em obediência ao Pai. Por obediência ao Pai, ele se entregou por nós. Por obediência ao Pai, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E foi assim que ele venceu a segunda tentação, na obediência e na fé ao Pai dele, tendo a certeza que o fim não era ali, que ainda viria coisas maiores a seguir daquilo. E essa é a primeira lição que o Getsemane nos dá. Que todas as nossas tentações, que todas as investidas de Satanás em nossa vida, só será vencida com fé e obediência ao Pai. E é assim que nós vamos vencer. A primeira tentação, Jesus venceu com as palavras de Deus e mantendo a sua obediência em Deus. Nós sabemos que Jesus tem todo o poder, ele tinha todo o poder ali para vencer e derrotar Satanás no deserto. Ali em Lucas capítulo 4, ele poderia usar o seu total poder, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nesse mesmo monte, quando ele for preso e Pedro cortar a orelha de Malco, ele vai dizer para Pedro a seguinte maneira, Pedro, se eu quisesse, aí meu pai enviaria uma legião de anjos para lutar por mim, para vencer por mim. Uma legião de anjos mostra a sua divindade, ou seja, ele também era o mesmo Jesus no deserto. Mas ele preferiu obedecer a Deus e dar-nos uma primeira lição, que era vencer Satanás com as palavras de Deus. E agora, ele nos ensina uma segunda lição, de uma segunda forma de vencer Satanás. Além da palavra de Deus, nós precisamos ter fé e obediência, e é assim que nós vamos vencer a tentação. Essa é a primeira lição que ele nos dá naquele Monte das Oliveiras. A segunda, como eu já disse, foi a parte de permanecer em oração, que é quando ele exorta os seus discípulos. Ele vai nos seus discípulos e diz, vocês têm que ficar de pé, vocês têm que orar, vocês têm que permanecer porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Jesus está nos dando uma segunda lição ali.
que nós devemos estar em constante oração. Paulo vai nos ensinar isso lá na frente. Paulo vai dizer que nós temos que estar em constante oração, orar sem cessar, orar todos os dias. É a nossa oração que alimenta o nosso espírito. É a nossa oração que enfraquece a nossa carne. Mais uma lição Jesus nos dá ali. Nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer nenhuma batalha, nenhuma guerra, se não for na oração. Se não for cheio de Deus. Se nós estivermos vazios, a nossa carne prevalecerá contra nós. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo representa a carne, a parte humana, o barro, a terra de onde nós viemos. A alma fica ali onde habita as nossas emoções, e o espírito é a nossa parte de Deus. O espírito está pronto, porque o espírito é a parte de Deus, esse está sempre pronto. Agora, a alma é fraca, porque a carne é fraca, porque a alma que separa o espírito da carne está mais forte. Que é a vontade de dormir, é a vontade de desistir, é a vontade de abandonar, é a vontade, sabe? É tudo isso. Então, o que Jesus estava dizendo ali para os discípulos? Apesar da vontade que vocês têm de dormir, apesar do cansaço que vocês estão sentindo, vocês precisam ficar de pé. Vocês precisam orar, porque senão vocês não vão conseguir vencer. Ele diz isso. Vocês precisam orar para ficar de pé. E a terceira, ele diz que a palavra de Deus diz que Judas vai ao seu encontro para trair. Quando nós vemos a caminhada de Judas, nós vamos ver que em todos os milagres de Jesus, Judas estava presente. Em todas as vezes em que Jesus libertou, em que Jesus curou e em que Jesus perdoou, Judas estava presente. Jesus sentou à mesa com Judas, sabendo que Judas o trairia. Tem um acontecimento no Getsemane que ele fala, tira muita... as pessoas têm muita dúvida sobre isso, que é questão de beijo. Por que Judas traiu Jesus com um beijo? Por que a palavra de Deus diz que foi logo um beijo? Quando nós estudamos a cultura judaica, o judaísmo, nós vamos ver que era muito comum naquele tempo os homens se encontrarem e se cumprimentarem com um beijo, que oscolo, se não me fugiu a palavra, ósculo, se não me fugiu a palavra, que significa mesmo em hebraico beijo. Então, era comum. A palavra de Deus também nos revela que estava muito escuro naquele lugar, frio. Por que nós entendemos que estava frio? Porque lá na frente, nós vamos ver Pedro, ósculo, obrigada, nós vamos ver Pedro se aquecendo numa fogueira. Isso significa que estava frio. Então, era comum as pessoas naquela época usar o talit para cobrir a cabeça. Usavam o talit para cobrir a cabeça do frio, para cobrir a cabeça da poeira, para orar. Daí surgiu a cultura de que cobrir a cabeça quando orar. Também foi no Getsemane, deixa eu dizer uma curiosidade para vocês, também foi no Getsemane, segundo alguns estudiosos, que surgiu o costume de orar de joelhos, por causa da oração de Jesus, que Jesus dobrou os joelhos para orar, já que era costume judaico, que era costume dos judeus, a oração em pé. Mas ali Jesus dobra o seu joelho, mostrando a sua total humilhação e submissão a Deus. E daí surgiu, alguns dizem que daí surgiu, né? Não tem nada comprovando isso, nenhum documento comprovando isso, mas alguns estudiosos dizem que dali surgiu o costume de orar de joelhos e também dali surgiu o costume de orar com a cabeça coberta. Então, o fato de Judas beijar Jesus, tudo veio parte do plano que Judas traçou. O plano que Judas traçou para identificar Jesus, porque Jesus não estava sozinho no Monte das Oliveiras. E como é que as pessoas iriam identificar no escuro quem era Jesus? Então, para que Judas cumprimentasse Jesus com um beijo, era preciso Jesus descobrir a sua cabeça. E assim os soldados identificarem. Mas também a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus se identificou. Nós vamos chegar lá. Mas antes disso, eu quero falar sobre o valor que Judas vendeu Jesus.
A palavra de Deus diz que foram 30 moedas de prata. Esse dinheiro só dava para comprar no mínimo um camelo ou um escravo. Não o deixaria rico. Agora você vê, tudo que ele assistiu, tudo que ele viu, será que um camelo ou um escravo valeria a pena? O preço que Judas pagou para o preço que Jesus pagou por nós. Nós vamos ver a diferença, o valor de uma vida que tem para Deus e uma vida que tem para Satanás. Para Satanás, nós não temos valor algum. Você não tem valor algum, nós não temos valor algum para ele. Nós não somos nada, nós somos apenas uma maneira que ele tem de atentar, de afligir, de tentar contra Deus. Nós somos só um instrumento para ele, porque ele sabe que a vitória já foi de Cristo. Ele sabe que ele já está derrotado. Então, o plano dele, a partir dali, a partir daquele momento, é agora só frustrar os planos de Deus, até que a vinda de Jesus. E por isso, mais uma vez, ele tenta frustrar ali e ele não consegue. Por isso que Judas beijou, voltando ao assunto, por isso que Judas beijou Jesus. Porque era uma maneira, um costume judaico, e também uma maneira de Judas identificar quem era o próprio Jesus. Agora, quando Jesus, os soldados dizem, eu vim buscar Jesus de Nazaré, é você? Jesus diz o seguinte, eu sou. Essa palavra, eu sou, é a mesma palavra que Deus usou para se identificar para Moisés, lá quando Moisés é escolhido, em Êxodo capítulo 3. É a mesma palavra, o tetagrama, que é Jesus, a salvação, entendeu? Ele estava dizendo ali não só eu sou o Jesus de Nazaré, mas ele estava dizendo eu sou Deus, eu sou a salvação, eu sou aquele que veio resgatar, eu sou aquele que veio transformar. Se é isso que você veio buscar, eu sou. Eu não sou Jesus de Nazaré, mas eu sou a própria salvação, o próprio resgate do povo. Eu sou aquele que vai resgatar aqueles que estão perdidos. E assim ele se apresenta para os soldados. João, quando ele fala dos soldados, ele fala que foi um exército com ele. Era mais ou menos 700 soldados ali, 700, 760 soldados. Não eram poucas pessoas, porque eles esperavam preste atenção como é que funciona o ataque do inimigo. O inimigo, ele luta com as armas humanas, ele luta com as armas deste mundo. Então, ele espera que todos aqueles que são de Deus reagem da mesma maneira. Ali, ele usa Judas para arquitetar um plano e vai com um exército buscar Jesus, armados para buscar Jesus, porque ele espera uma retaliação. Mas o que ele encontra? Paz. Porque ninguém vai até Jesus e não encontra outra coisa que não seja paz. Ele esperava a reivindicação, ele esperava a retaliação, mas ele encontra a paz, dizendo, eu sou aquele que resgata, eu sou aquele que salva e eu estou aqui. Você não precisa vir a mim. Lembra que Davi, uma vez, foi afrontar Golias, e Golias perguntou para ele, tu vem a mim com armas e com tudo? E a única coisa que Davi levou foi a sua funda. A funda que representava a sua fé. Porque é a fé, eu volto ao início, é a fé que nos faz vencer. Isso foi nos ensinado aqui. Ali no Getsêmani, foi concluído, foi consumado a profecia que está em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que Jesus se entrega, a partir do momento que Jesus é preso, as suas ovelhas, o seu rebanho se dispersa. Apenas João o acompanha, mas todas as suas ovelhas se dispersam. A multidão se dispersa. A multidão se perde ali. E aqueles que estavam a favor de Jesus, seguindo Jesus, agora passam a persegui-lo, a querer, crucificá-lo naquele momento. Então, essa profecia foi concretizada aqui no Getsêmani. O próprio Jesus diz isso, antes dele chegar ali para orar. Então, nós já vimos a traição sendo consumada, nós já vimos Jesus orando, nós já entendemos por que Jesus
suou gotas de sangue. Nós já entendemos como é que funciona as tentações de Satanás. Aí Jesus, naquele momento que o soldado se apresenta e pergunta, você é Jesus de Nazaré? E ele diz, eu sou. Eu sou, não era concordando que ele era Jesus de Nazaré, mas era usando o tetagrama, Yahvé, o Deus da salvação, o Deus do resgate. Aí Pedro, humanamente, que não estava, que estava com a carne fraca, apesar de ter o espírito pronto, ele tira ali uma espada, desembainha uma espada e corta a orelha daquele que veio prender Jesus. Imediatamente Jesus o repreende e diz para ele que se ele quisesse, era só ele clamar, que o Pai enviaria uma legião de homens. Neste momento, Deus revela sua total divindade. Apesar de estar como humano, a divindade de Deus estava totalmente ali. Ele já tinha dito, o eu sou. Ele já tinha dito, uma legião de anjos me viria ao meu favor. Ou seja, não era qualquer um ser humano. Não era qualquer um ser humano, mas era o próprio Deus que estava ali. Só que havia algo para consumir. Jesus não passou pela tentação do deserto. Vamos voltar desde o início. Jesus não passou pela Virgem Maria. Jesus não passou pela tentação. Jesus não passou pelos milagres. Jesus não passou, sabe, pela rejeição dos judeus. Jesus não passou de nada, por tudo isso, para nada. Mas ele passou, porque havia um propósito para ele cumprir ali no Getsemane. E eu te pergunto hoje, qual é o teu Getsemane? Qual tem sido a tua tentação? Qual tem sido a tua fraqueza como ser humano? Porque o Getsemane, ele nos mostra o lugar ali onde as fraquezas do ser humano foram reveladas. Apesar de Jesus ter intimidade, apesar de Jesus ter o Espírito pronto, apesar de Jesus ser amigo de Deus e ser o próprio Deus, a carne é fraca. A carne é fraca. E a parte humana dele sofreu. A tua parte humana pode estar sofrendo aí com alguma coisa. A tua parte humana pode estar passando por algum problema, por alguma dificuldade, e você não está sabendo lidar com ela. Mas Jesus está nos ensinando hoje, ensinando não só para vocês, mas ensinando para mim também. Porque quando eu estava preparando tudo isso, quando eu estava, sabe, preparando todo o estudo, Deus estava me ensinando. Deus estava dizendo, há um espírito pronto dentro de você, mas há um Getsemane aí. Há uma tentação aí. Há um Getsemane constante na vida de todo ser humano. E nós temos que aprender com esse Jesus que venceu o deserto e venceu o Getsemane, que nós também venceremos. Porque a palavra dele disse, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus disse, eu venci e vocês também vencerão. Ele diz, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. No mundo você terá um Getsemane, no mundo você terá um deserto, no mundo, sabe, você terá um ataque, mas eu venci. E eu venci com a obediência e fé. Usando a minha fé e a minha obediência ao meu Pai, eu pude silenciar o meu inimigo e dizendo, não é a minha vontade que eu vim fazer, mas é a vontade do meu Pai, que está acima da minha vontade. Deus está nos ensinando hoje. Não é a sua, não é a minha. A minha vontade, a minha carne, está cansada agora. A minha carne está exausta agora. Mas eu não estou neste mundo para fazer a minha vontade, mas senão a vontade do meu Pai. A vontade de desistir, a gente sempre vai ter. Getsemane nos ensina isso. Getsemane nos ensina que a vontade de fraquejar, de desistir, de abandonar, de abrir mão, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Satanás vai ter sempre um meio, um gatilho na nossa mente para dizer que não vale a pena, para dizer que, sabe, que não tem como, ele sempre vai ter. Mas se nós tivermos fé, obediência,
intimidade como Jesus tinha, nós vamos vencer também. E é isso que o Getsemane nos ensina. Eu não sei se foi isso que vocês estavam esperando ouvir, mas é isso que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Getsemane não é apenas um jardim localizado em frente aos muros de Jerusalém. Getsemane não é só apenas um lugar cercado por oliveiras. Getsemane não foi apenas um local aonde Jesus escolheu para ter a sua intimidade com Deus. Getsemane não era apenas um lugar bonito para ser apreciado, para ver a vista de longe, não. Getsemane também, além de ser belo, além de ser silencioso, também era um lugar de tentação. Também era um lugar onde o Satanás afrontava. Talvez aí, na sua casa silenciosa, você tenha sofrido tentações. Talvez no lugar, na cidade bonita que você está passando por tentações. Você esteja num Getsemane agora. Mas lembre-se que Jesus te disse, tende bom ânimo, porque eu venci. Como eu disse a vocês, no Getsemane, Jesus orou ao Pai. No Getsemane, Jesus exortou os seus discípulos, ensinando como é que você deve ficar diante de uma tentação. No Getsemane, Jesus foi traído, mas no Getsemane, Jesus operou milagre. No Getsemane, Jesus mostrou que ele era Deus. E no Getsemane, todos viram a sua divindade, a sua onipotência ali naquele lugar. Porque ele poderia ter fugido, mas ele escolheu obedecer a Deus. Você pode ter outras oportunidades. Você pode ter muitas ofertas. Você pode ter, sabe, muitas propostas. Mas em todos, escolha obedecer a Deus. Porque é assim que você garante a sua vitória, na obediência. Getsemane, lagar, lugar de prensa. Aonde? Prensa é onde as olívias, onde as azeitonas são prensadas para sair o azeite da unção. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Getsemane, você vai ser prensada. Você pode até ser, sabe, espremida aí, mas quando você é espremida, sai azeite, sai unção. Jesus foi espremido naquele lugar pelas tentações de Satanás, mas o que saiu dele foi unção dobrada, unção que suportou a cruz. O que saiu dele não fez ele desistir, mas fez ele prosseguir. E o que vai sair de você, nesse teu Getsemane, é unção dobrada da parte de Deus. Amém? Receba essa palavra. Fique com esse ensinamento que o Senhor colocou no teu coração. Quando você pensar em Getsemane, pense no lugar de sofrimento, de dor, mas também de vitória. Não só um jardim. Eu até tinha separado uma foto, uns slides para mostrar, mas eu fiquei com medo de mexer aqui agora e sumir tudo outra vez. Então, eu preferi não mostrar, mas se eu conseguir, na próxima eu mostro para vocês a foto do Getsemane, a localização exata dele, mas fique com a parte boa da aula, que nós estamos aqui para estudar o Getsemane, não é? Então, o Getsemane não é só jardim, mas Getsemane é uma grande lição de Deus para a nossa vida. Amém? Não sei se já passou o meu tempo. Não sei se vocês têm pergunta para fazer, querem tirar alguma dúvida. Amém, glória a Deus. Está no tempo exato, pastora. Se a senhora Amém. quiser, dá aí uns minutinhos, se alguém quiser fazer perguntas. Podem ficar à vontade. Ou compartilhar alguma coisa, né? Compartilhar alguma coisa que Deus colocou no coração. Ok, então deixa eu compartilhar. Boa noite. Boa noite. Dá licença, meu nome é Gabriele. É que ela está falando sobre onipotência e onisciência, né, de Cristo, mas eu fiquei em dúvida daquela passagem que ele falou com Natanael, que ele viu Natanael. Ele viu Natanael?
Eu te vi embaixo, né, lá da figueira, tudo, que ele viu que Natanael... sim, sim. Mas ele tinha a parte revelada da parte de Deus para ele. Como eu disse, ele não perdeu os seus atributos de Deus. Ele apenas deixou suspenso. Mas ele ainda tinha a revelação da parte de Deus em todos os passos que ele dava. O próprio Deus revela. Amém, obrigado. Ele usava das ferramentas que ele podia usar, né? Exatamente. Ele sabia o que as pessoas sentiam, porque ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele não abusava desses poderes. Exatamente. Ele não abusou da divindade dele. Ele podia muito bem, mas ele, como a pastora falou, deixou em suspenso. Ele não abusou dos poderes que ele tinha. Até porque se ele usasse os seus poderes na totalidade, as pessoas poderiam dizer que ele não era humano. Como é que não seria tão milagre assim? Porque ele era Deus, então ele suportaria qualquer tipo de sofrimento. Sheila, você ia fazer uma pergunta, ou um comentário? Sheila Chimento? Eu ia dizer que ali no Getsemane, em 2017, quando nós estivemos lá, éramos 43 pessoas e a líder nos separou em grupos, né? E nós estávamos orando. E depois da nossa oração, alguns grupos já tinham terminado e foram saindo. E o meu grupo foi o último que ficou. Quando nós já estávamos saindo, vieram dois europeus, e aí chegou para mim e perguntou: alguém de vocês aí fala inglês? Eu falei assim, sim, nós falamos. Ele falou assim, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Aí ali eu falei, um momento que eu vou chamar as outras. Aí ele esperou um pouco, aí eu gritei por todas, né? Elas vieram tal. Aí ele começou a entregar o que Deus estava falando. E ele disse que ali onde a gente estava, ele via um pilar, era como um pilar transparente, né? Onde as nossas orações, até hoje, quando eu falo, isso me arrepia. E as orações subindo. Então, ali foi, quando ele falou e ele entregou outras coisas, foi um mover tão grande novamente, sabe, que todas nós ficamos assim extasiadas. Eu, por exemplo, eu coloquei a boca no chão, comecei, né, a orar e falar em línguas, porque foi um momento assim tremendo, tremendo, tremendo. Creio que todas que ali estavam, né, aguardam este momento. Foi muito, muito sobrenatural, eu diria. Amém. Eu ainda não conheço pessoalmente, ainda vou conhecer. Tenho fé em Deus que Ele ainda vai me levar àquela terra para eu conhecer. Estudo tanto dela, gosto tanto dela, mas ainda não conheço. Eles dizem que você, quando vai a primeira vez, você não vai só uma vez. Então, se prepara. Amém. Amém. Quero aproveitar aqui, pastora, e parabenizar Peter, né? Foi seu aniversário. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te mandei uma mensagem aí. Você e Paul, né? Você e Paul. Você mandou a mensagem? Eu te mandei agora, quando eu te vi. Sua mãe tinha falado e ontem eu me perdi. Parabéns. Obrigado. Conosco. Profeta. Obrigada, pastora. Obrigada. Então, e agora? Bom, se não tem alguma pergunta, se todos estamos, né, contemplados, eu acho que nós estamos, na verdade, impactadas, né? Todos impactados com uma palavra tão poderosa dessa, né? Já são 9h04. Satisfeitos. Transbordou, né? Nós cremos que
será um tempo assim de muita glória. Fica a Verdade. nossa gratidão, pastora. Amém? Se a Eu senhora que não, agradeço. se a senhora não tiver nenhuma fala, eu vou pedir a Sheila, né, para estar orando, encerrando essa turma. Pode ser, Sheila? Oh, amada, que responsabilidade. Orando e abençoando a pastora e todos. Amém? Tá. Ok, obrigada. Pai amado, glorioso Senhor Jesus, que honra, Senhor, aqui estarmos, Pai, neste momento, conhecendo um pouco mais de Ti, conhecendo, Senhor, um pouco mais do Teu sacrifício, conhecendo, Senhor, tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Por mais que estudemos, Senhor, ainda não conseguimos alcançar a magnitude, a grandeza de tudo que Tu fizeste por nós. Senhor, nós te pedimos que unja cada dia mais, Senhor, a Tua filha, que dedicando aqui o seu tempo para nos ensinar. Pai amado, abra nossos corações, nossa mente para o entendimento, para recebermos, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós. Pai, eu te peço que guarda tua filha, guarda, Senhor, a família dela, onde quer que ela esteja, Senhor, guarde-a, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, faça chover bênçãos e unções sobre ela. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos e também, Pai, te pedimos que guarde nossos dias, Senhor. Guarde a nossa semana. Obrigada, Pai, por mais este ensinamento. Um rico ensinamento. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Pastora, muito obrigada. Peter, meus parabéns mais uma vez a todos. Obrigada. Paz do Senhor a todos. Obrigado, Iris. Quinta-feira que vem estamos aí, né, pastora? Firmes e fortes, para a glória de Deus. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Obrigada, paz a todos. A paz. Boa noite, Paz do Paula. Senhor, um Boa prazer. Boa noite.